Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia damos início a um livro espetacular, maravilhoso, do profeta Isaías. Esse profeta é maravilhoso, um dos conhecidos profetas maiores. Esse livro de 66 capítulos tem tudo a ver, com os 66 livros da Bíblia. Bíblia significa biblioteca da palavra de Deus. Então, de alguma forma, há muita particularidade, muitas curiosidades. É o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento, então tem muita coisa boa para a gente aprender aqui com o livro de Isaías, E começa esse período então do ministério profético de Isaías no período dos reis, que vai do rei Uzias, ou também conhecido como Azarias, até Ezequias, Então no reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então no período desses quatro reis, nessa dinastia toda, do reino do sul de Judá, é então o que compreende o trabalho, o ofício de profeta de Isaías. O capítulo número 1 vai começar Deus dando uma visão a Isaías, e é isso que vai retratar. Que visão é essa? Deus está mostrando ao profeta como ele vê seu povo, como Deus vê Israel, como Deus vê especificamente o reino do sul, o reino de Judá. E Deus vê como? Vê eles como um povo rebelde, diz já o verso número 2. Embora eu os tenha criado, embora eu os tenha formado, embora vocês são meu povo, vocês se rebelaram contra mim, vocês são rebeldes. Vocês são tão rebeldes que vocês são menos dedicados a mim do que os próprios animais são de alguma forma dedicados aos seus donos. Deus fala sobre isso inclusive no verso número 3, olha o que ele diz: o boi conhece o seu proprietário e o jumento o coxo posto pelo dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O que Deus estava dizendo? Que esse povo é tão rebelde que é menos dedicado do que os animais aos seus respectivos donos. É assim que de alguma forma então Deus está vendo, e no capítulo número 1 Deus vai, na visão que dá ao profeta, mostrar quais são os pecados da nação. E isso é muito interessante, porque quando o profeta vai falar com a nação, vai falar com os reis, vai falar com o povo, o profeta sabe o que está errado. E o que está errado, diz ali o verso número 4, é uma nação pecadora, cheia de maldade, de malfeitores, de corrupção, diz o verso número 4. Ali no verso número 21, é um povo homicida, que tem sangue nas suas mãos, um bando de ladrões, diz o verso número 23, que aceita a corrupção e o suborno. Inclusive no verso 23 diz que é um povo que explora os indefesos, porque diz ali que de alguma forma não fazem justiça ao órfão e a causa da viúva não chega diante deles. Então essa é a visão que Deus permite que Isaías esteja percebido, veja, de um povo rebelde, que não entende Deus e nem tem interesse por Deus e está atolado no pecado de homicídio, de roubo, de suborno, de corrupção, de injustiça social e de idolatria, inclusive. Essa é a imagem. É tão interessante essa visão que Deus dá para Isaías, que diz a palavra de Deus ali no verso número 9 e número 10, Deus comparando a cidade santa, Jerusalém, também chamada aqui de filha de Sião, ou monte de Sião. Quando você lê então no Isaías, filha de Sião ou monte de Sião, é um sinônimo de Jerusalém. Então está comparando aqui Jerusalém nos versos número 9 e 10 a duas cidades conhecidíssimas na Bíblia, Sodoma e Gomorra. Olha que coisa mais interessante. A rebeldia do povo de Deus era tamanha, o pecado do povo de Deus era terrível, que Deus está comparando a cidade santa, Jerusalém, a duas cidades que receberam juízos da parte de Deus por causa dos seus pecados. É dessa forma que Deus está olhando a nação, é dessa forma que Deus está vendo o reino do sul de Judá, e é dessa forma que Deus está mostrando para o profeta Isaías para que ele então fale ao povo. É isso então que no capítulo número 1 está dizendo, inclusive, ali no verso números 10 a 15 do capítulo número 1, ainda que esse povo, ou mesmo esse povo rebelde, continua sendo um povo religioso. Olha que ironia. E Deus está cansado disso. Deus mostrou os pecados do seu povo e Deus está dizendo, mas com todos os pecados e da forma perversa e rebelde que vocês têm vivido, vocês continuam sendo religiosos.
Vocês continuam indo no templo, oferecendo sacrifícios, vocês continuam de alguma forma trazendo oferta, mas ali no verso número 13 diz: até quando vocês vão trazer essa oferta inútil? Até quando que vocês vão fazer? Eu não suporto mais essa junção que vocês fazem. Deus está falando isso no verso número 13. Eu não suporto mais, eu não aguento mais essa fusão que vocês fazem de maldade com solenidade, de maldade com liturgia, de maldade com religiosidade. Eu não suporto isso. E aí diz o verso número 14, que as vossas festas fixas que vocês estabelecem, elas são pesadas para mim. Estou cansado de suportá-las. Olha como Deus vê tudo isso. Saiba de uma coisa. Talvez você seja uma pessoa religiosa. Pastor, como é que eu posso saber que sou uma pessoa religiosa? Que ao mesmo tempo você faz uma liturgia, você sacrifica, você oferta, você vai à igreja, mas interiormente é uma vida entregue ao pecado. Não tem como viver ambas as coisas. Ou a gente há de adorar a um e desprezar a outro, ou a gente há de amar a um e rejeitar outro completamente. Então é isso que Deus está indignado, está cansado e não suporta mais. Mas mesmo com toda essa visão, Isaías fala no verso número 18. Essa é uma característica do livro inteiro. Então mesmo com essa correção toda, o verso 18 do capítulo 1 diz: vinde e raciocinemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos, encardidos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se tiverdes prontos a ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis destruídos pela espada, pois a boca do Senhor o disse. Olha que interessante. Com toda a rebeldia do povo de Deus, com todo o seu pecado sendo como prática, não só do rei, mas também de toda a nação, pelos 4 cantos do reino de Judá do sul, Deus está dizendo que ainda há graça, há misericórdia. É dia de salvação, é tempo de arrependimento. Se vocês se arrependerem, eu vou perdoar. Eu vou pegar o pecado de vocês que está tudo manchado, que mancha a vida de vocês, e vou purificar e vou limpar. Tão somente sejam prontos para ouvir e para comer. Tão somente voltem para mim. Caso não voltem, olha o que diz o verso número 20. Serão destruídos. E é assim, aqueles que quiserem Deus através da fé em Jesus Cristo, a salvação pela graça de Deus através de Jesus serão salvos. Mas quem rejeitarem a Jesus Cristo serão destruídos, serão condenados. É uma escolha e você tem ela na sua mão. Esse então é o capítulo número 1. E no capítulo número 2 já vai falar sobre uma coisa poderosa, a glória futura de Israel. Está falando aqui sobre o reino, um reino justo, um reino pacífico, um reino perfeito, um reino que se governa em toda a terra a partir de Jerusalém, do monte do Senhor, do templo de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa, diz o verso número 2. Acontecerá nos últimos dias que o monte do templo do Senhor se firmará como o mais elevado e será estabelecido como o mais alto dos montes, e todas as nações correrão para ele. Olha o que Deus está mostrando para o profeta, que o mundo vai correr para Jerusalém. Que o mundo inteiro, China, Rússia, Estados Unidos, Brasil, França, o mundo vai correr para Jerusalém. E olha o que diz o verso número 3. Vinde e subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus, para que Ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. As pessoas sairão dos seus países para irem aprender em Jerusalém como é e como segue o caminho de Deus. Olha que coisa mais poderosa. Que tempo será esse? Esse será o tempo, né, do reino milenar, do reino de Cristo, do milênio, né, do reino de Cristo sobre a terra a partir de Jerusalém. E é tão notório que o verso número 4 diz assim: Ele julgará, né, o remanescente de Israel, né, Cristo, Messias. Ele julgará entre as nações e será juiz entre muitos povos. E esses converterão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Você tem ideia disso? Isso não vai acontecer nos nossos dias e realmente não vão converter fuzis em arados.
não vão converter espadas em arados, não vão converter lanças em foices, não. A gente não vai ver isso, a gente só vai ver isso, essa paz mundial no reino de Cristo, no reino milenar de Jesus Cristo. A tal ponto que esse reino vai ser pacífico e cheio de justiça, que não se aprenderá mais a guerra, porque vai haver uma paz entre todos os seres. Vai haver uma paz da criação, uma harmonia plena e completa. E diz o verso número 5, vinde e andemos na luz do Senhor, ó casa de Jacó. Esse verso número 4, você sabia que está na Praça da ONU? A Organização das Nações Unidas em Nova York, na praça da frente do escritório da ONU, tem uma estátua de um homem, e é onde ele tem uma espada, e essa espada no final dela se transforma num arado. A Rússia deu isso de presente à ONU de Nova York, nos Estados Unidos. Está pegando esse versículo bíblico, mas só está pegando parte do texto bíblico, que vai haver uma paz então, que não mais vai se conhecer a guerra e se transformará então espada em arado. Mas eles não pegam o texto bíblico anterior que diz que é somente em Deus que essa paz vai ser estabelecida de forma plena e justa e sobre todos os povos. Que é somente andando nos caminhos do Senhor, que é indo até Jerusalém, sabendo de Deus, é que vai se aprender a ter essa paz e acabar então as guerras. Olha que coisa mais interessante, o mundo se apropria de parte das Escrituras, aquilo que lhes agrada. Mas a parte que diz sobre crer em Cristo e depender dele, conhecê-lo e segui-lo, esse a ONU ignora. E então, o versículo número 6 então, vai falar sobre o dia do Senhor. O versículo número 1 até o versículo número 5 fala sobre esse reino justo e pacífico, o reino milenar de Cristo, né? E o versículo número 6 vai falar sobre o dia do Senhor. Esse dia de juízo, esse dia onde Deus vai corrigir os povos de todo o planeta Terra. E olha que interessante, por que Deus vai corrigir? Por que esse dia do Senhor, esse dia de correção, de vingança, de ira, será derramada e acontecerá? Por que tudo isso? Por causa da idolatria, por causa do pecado, por causa da cobiça, do orgulho e da exploração dos mais fracos. Por causa da forma de viver do ser humano. Olha o que diz o verso número 7 sobre cobiça. A sua terra está cheia de prata e de ouro, as pessoas cobiçam o tempo todas as coisas. No verso número 8, idolatria, a terra está cheia de ídolos. Olha o que diz ali o verso número 12, vai falar sobre orgulho, né? O dia do Senhor dos Exércitos será contra todo orgulhoso e arrogante. Essa é uma característica dos povos longe e distantes de Deus. E o que diz o capítulo número 3, versos 13 ao 15, vai falar sobre a exploração. Né? Olha que interessante o verso número 15, a exploração dos mais fracos. Que desejais vós que esmagais o meu povo e moeis o rosto do pobre? Então esse é o contexto do mundo, é por isso que vem a ira do Senhor, o dia do Senhor também chamado, é por isso que vem a justiça de Deus, e para alguns essa justiça vai ser uma ira derramada e as pessoas não vão suportar. Por quê? Porque as pessoas estão longe de Deus, e praticando idolatria, orgulhosos, soberbos, arrogantes, judiando dos mais fracos. Essa é uma fotografia, uma característica então de como vai estar o mundo na segunda vinda do Senhor Jesus. E o mais interessante, né, por que Deus vem com essa ira e esse dia do Senhor, explicamos. Mas agora, como Deus vai estabelecer isso? Está ali no capítulo número 3. Olha como Deus vai estabelecer a sua ira ou vai derramar a sua ira. Olha que interessante. É claro que essa ira está descrita no livro de Apocalipse, mas aqui no livro de Isaías, Deus já está mostrando um vislumbre para o profeta. E diz como que Deus então vai, de alguma forma, derramar essa ira sobre o povo rebelde. Agora o Senhor dos Exércitos, está tirando de Jerusalém e de Judá o sustento e o auxílio, toda a provisão de pão e de água. É assim que Deus então vai derramar a ira. Por que ele vai derramar? Pecado dos mais diversos. Como Deus vai derramar a sua ira? Tirando da terra, dos povos, das nações, tirando aquilo que eles se agarram. Aqui o texto bíblico está falando sobre provisão de pão e de água, mas também está falando de sustento, de auxílio. No verso número 2 está falando de soldados e juízes. Olha que interessante, Deus vai tirar essas coisas. Há países que confiam nos seus exércitos, Deus vai tirar. Há países que confiam, há pessoas que confiam no pão, na água, no seu alimento, na comida, na conta corrente. Deus vai tirar tudo aquilo do ser humano que ele confia.
E confia tanto que ele rejeita completamente Deus e o Messias, Jesus Cristo. Deus vai tirar tudo. A Bíblia diz que ali no verso número 18 até o 22 que Deus vai tirar até das mulheres arrogantes e soberbas, orgulhosas em si mesmas. Deus vai tirar a beleza. Deus vai tirar o perfume, as joias, as correntes, as pulseiras, os brincos. Olha que coisa mais interessante. Deus vai tirar o perfume e as pessoas terão um mau cheiro. Deus vai tirar até a beleza e vai permitir com que as mulheres sejam queimadas. Por que tudo isso, pastor? Porque Deus, na sua ira, como Ele vai derramar isso? Ele vai tirar das pessoas aquilo que elas confiam. Em quem você tem confiado? Se você tem confiado em Deus, sabe que ninguém pode te tirar dele, como diz Romanos capítulo número 8. Agora, se a tua confiança está na saúde, na vida, na conta corrente, no bom trabalho, no seu currículo, no seu nome, na sua herança, isso é facilmente destruído. Pense em quem você tem colocado a tua confiança. Deus te abençoe.